Fala pessoal, beleza? Começando mais uma vez para vocês, Fat Food Show, oferecimento 24 print embalagens e creme americano, papo duplo hoje e vai dar trabalho. Por enquanto, roda a vinheta aí. O papo hoje, como eu disse, dose dupla, vai dar bastante trabalho, porque se é uma coisa que eles são especialistas, é em discordar um do outro. Mas antes de eu falar para vocês quem são meus amigos e queridos convidados, eu quero agradecer aos meus queridos patrocinadores também, que é a Seara Food Solutions, o Expresso Delivery, a McCoy's Pickles Factory e a Paneteria Timino, que também quase todos esses patrocinadores têm uma excelente relação com os caras que estão no sofá hoje. Meus queridos amigos, os irmãos Maquimbal, Marcos e Marcelo, não dá pra te cumprimentar, tá longe. Mas é os irmãos Maquimbal, tudo bem, meu manos? Tudo jóia, cara. Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem? Chegaram atrasados pra variar. E eles nunca chegam, porque hoje, no meu programa, vocês decidiram atrasar. Não, eu não. Eu sempre atraso, em todos os lugares. O Marcos é o mais Certinho. certinho Ele é uma possível. oricinha da Não, família. responsável, né? O responsável. Antes da gente entrar nos assuntos familiares, que vai ser a parte mais legal do programa, Vai ter porrada, né? vai. Tem um vídeo, se você não assistiu ainda, entra lá no Instagram do Burger King SP, que tem um vídeo dos dois brigando. Entra lá que vocês vão gostar. Mas a gente sempre dividiu vocês como especialista em equipamento e especialista em projeto. Mas na real, os dois fazem as duas coisas, basicamente, né? Sim, sim. A gente divide um pouco pra gente não se sobrecarregar, né? Mas a ideia mesmo é um focar mais em projeto, fluxo de cozinha, operacional. Mas você manja mesmo, Marcão, fazer o projetinho igual ele faz? No 3D? No o caramba? papel de pão eu faço. Agora, para colocar pro computador, eu sou um pouco mais ultrapassado. Aí tem que ser com os mais novos, né? Aí eu, O Marcelo é mais novo que você? Quantos anos de diferença? Rodado, 2 né? anos. Ah, 2 anos só. 2 Mas anos. tem 2 o anos só B3 nada. também, né? Que é mais novo ainda, mas ele também desenha. Então, O Márcio é mais novo que vocês? mais novo. Parece Caraca, mais não velho, parece, né? parece o mais velho do que... É porque ele usa social, ele usa camisa. Deixa eu sair só uma pirraçada, porque a gente troca mas- menos ideia, eu tô pirraçando ele. Mas lá a gente divide já o trampo mesmo para não sobrecarregar, né? Aham. Mas no final, todo mundo faz tudo e um palpita, mexe no fluxo, olha de cima, como fica melhor, pior. Sim, um agrega no trampo do outro. Mas, mano, fala de Maquimbal rapidinho, só pra contextualizar pra galera. A gente fala que a Maquimbal tá no mercado há uma par de anos, só que vocês são da segunda geração, né? Não foi vocês que fundaram. Quem Não. fundou a Maquimbal? Ideia de quem? Por quê? Dá só uma Cara, explicação básica. 1961. Avisar que é básico, senão o Marcão já começou. 1961, onde ele começou, mas tá bom. Em 1961, meu pai montou a empresa. Ele veio para o Brasil com 18 anos e montou uma empresa de equipamentos. Ele era representante comercial e em um ano já montou a empresa de distribuidor. Seu pai não é brasileiro? Não, é espanhol. Espanhol. Aí ele veio para cá, de lá para cá ele montou. Eu entrei há 29 anos atrás, Marcelo na Molequinho, sequência. vocês entraram molequinho, né? É 17, né? Era engraçado, porque em casa é 3 moleques. Hum. Então, rapidinho, pra você entender quando que nós entramos na Maquimbal. Uhum. Nós pegava a sala, nós tínhamos uma sala grande, e nós fechava com sofás Olha o que e o Lira fez. brincava de... O Lira me ferra. Não consigo beber água. Olha o que o Lira faz, ó. Ele enche a caneca até o talo, eu não consigo beber água. Ah, eu já dei um golão antes aqui. Aí vocês a sala grandona. E nós tirava UFC, luta livre, até sangrar. E aí a minha mãe não A aguentava. regra era até sangrar. A minha mãe não aguentava, então, tipo, nós com 13, 14 anos, meu pai já pegava um de nós e levava pra loja. Então, cada dia era um que ia pra loja. Só que na loja nós também aprontava, mas... Para dar uma aliviada em casa, né? 3 irmãos, 3 moleques, então tocava o terror. Pra tirar um rum do rebanho. pra ver Mas se é legal. trabalhar mesmo, trabalhar, acho que com meu pai, dos 17 anos em diante, terminando o colégio, entrando para a faculdade, e foi isso aí. E aí Aí foi pegando de lá pra responsa de cá, fazer as coisas. Cara, acho que de lá para cá, acho que com 5 anos ele já passou bastão, É mesmo? foi passando, tipo 5, 6 anos de empresa, a gente foi assumindo responsabilidade e quando fui ver, 29 anos lá dentro, hein? Tocando já. 29 E aí, anos. mas nessa época que a gente tá falando agora de muitos anos atrás, né?
Já tinha essa divisão, tinha um cara de projeto, tinha um cara de puta equipamento. zona, cara. É aquela empresa familiar, todo mundo fazia tudo, brigava, porrada pra todo quanto é lado. Criticou a empresa do pai, né, Não, cara? mas aqui era bem assim, né, cara? É uma empresa familiar, é complicado você lidar. Mas tinha mais gente da família trampando? Tinha, não. Meu pai tinha um sócio também, que ele tem outro. Quando a gente entrou, depois de um certo tempo, acabou dividindo, que tinha muito cacique para pouca aldeia, né? Então, a gente dividiu a sociedade, a gente tocou nossa empresa, eles tocaram a deles, continua até hoje lá, nossos parentes, né? E com o tempo a gente foi reestruturando, organizando para cada um ter a sua função. E modernizando também, é um processo de Porque modernização. a né? Maquimbal antigamente, ela tinha várias lojas espalhadas. Tinha no interior de São Paulo, tinha na Vila Olímpia, tinha em tudo quanto é lugar. Só que quando nós assumimos e separou a sociedade, nós decidimos concentrar tudo numa só, que foi a da Moca, que é a nossa matriz. Fazer a gestão de perto, né? Vila Prudente ali, né? Exatamente, Falamos Moca porque a rua Pacheco Chaves, metade do lado de lá é Moca, do lado de cá é Vila Prudente. Tá. Então, acaba chamando de Moca, que é Tá. mais fácil para todo mundo, o pessoal da Zona Sul. Fala assim, onde que é? Na Vila Prudente. Aonde que é Vila Prudente? Uhum. Então, nós falamos, não, lá na Moca. Mas Faz mais sentido, né? Mas ela pertence à Vila Prudente e a gente está lá desde 61. Nesse prédio aí a gente está desde 1990. Aí vocês focaram em fazer tudo lá, tipo, vocês tiraram, fecharam as outras operações? Porque eram lojas pequenas, mas assim, a gente não conseguia fazer a gestão de perto, né? E não adianta, você tem que estar perto, tem que estar entendendo como está acontecendo. E aí a gente centralizou, hoje nós estamos na matriz é São Paulo, e aí, aí depois, em 1990, a gente montou a de Guarulhos. Cara, agora eu achei que era mais nova, achei que vocês tinham montado não fazia muito tempo. Não, 90. Aí a gente mudou o ponto comercial em 2000 e... Faz uns 5 anos atrás, nós mudamos o ponto 2018. para um ponto bem mais legal, uma loja conceito. Então, ela é esquina com o Shopping Maia. Então, é uma loja toda de vidro e nós fizemos uma cozinha Funcional. experimental e funcional. Então, a galera entra lá no dia de evento e tá rolando. O Marcos tá com Doma tocando o Super Chef, que é um evento que nós fazemos. Tá estragando minha mesa, não dá pra você parar de estragar minha mesa? Viado. Né? Ele tem Desculpa. tique. Eu tô vendo. Ele tava destruindo, ele vai tirar a fórmica da Não, mesa. eu tô colando aqui, deixando ela aí. É um detalhe, você tá colando. É, Tá descolando aqui, eu tô ajeitando. Para de mexer nos defeitos do meu cenário. Para resumir um pouco assim a empresa, a gente sempre foi uma empresa de equipamentos e utensílios, né? Mais equipamento do que utensílio. A gente foi entrando, cabeça diferente, começamos a colocar mais utensílio. Hoje a gente tem mais ou menos uns 15 mil SKUs de produtos de variedade, desde uma xícara, uma caneca, até um forno combinado, um equipamento mais pesado. E aí, a parte de workshop, de cozinha experimental, a gente começou isso em 2008, numa virada de chave assim. 2007. 2007? Eu lembro mais ou menos de começar a ver a Maquimbal, pra mim, né, no universo do burger, quando realmente começaram a ter os workshops lá, e Sim. ter live, ter algumas coisas diferentes acontecendo lá dentro com a galera do burger, né? Isso, mas isso aí foi com a pandemia para cá, né? Que a gente Tá. começou a fazer, mas o burger, ele representa sim parte do nosso cliente, mas como a gente atende de hambúrguer, pizzaria, restaurante, lanchonete, supermercado. É isso que eu ia É um perguntar, mix quais são muito grande. o nicho de clientes que vocês mais gostam de trabalhar? Cara, eu gosto muito de restaurante, né? Mas o Marcelo é focado no burger, ele já está há mais tempo que eu. Por quê? Por que burger? Por que você acabou caindo para dentro do burger? Relacionamento, cara. Relacionamento assim, eu comecei lá atrás, eu fazia muitas redes. Então, que são mais tradicionais, os clássicos que nós chamamos de São Paulo. E foi numa dessa virada que o pessoal de uma rede foi trabalhar para um menor, abrindo a operação dele, e ele pegou e começou a me apresentar para um monte de gente. E eu vi que a galera do burger é diferente, uma galera mais unida. Aí colocaram eu em vários grupos de hamburgueiros e eu olhava como o pessoal é unido. E eu comecei a comprar a ideia deles. E achei muito legal. Dos nichos que a gente atende, a galera do hambúrguer é a mais unida de todos. Assim. Não é essa mesma relação na pizza? Não tem um rolê, na pizza né? é um pouco mais próximo, mas não tem uma coisa mais unida. Tipo, de um emprestar insumo para o outro, essas coisas que acontecem, você vê nos Os caras grupos se enxergam mais como concorrentes mesmo. Cara, sabe uma parada que eu não sei explicar? Até ficou com curiosidade de você que assiste aí, que dono de hamburgueria, conseguir explicar como que esse rolê aconteceu dessa forma, né? Porque
quase todos os outros mercados, a gente já conversou com um monte de gente, todo mundo se enxerga como concorrente. Só o burger que não. É uma parada doida, né? Porque o cara da hamburgueria, às vezes, que nem eu já tive várias hamburguerias a 1, 2 km da Trato ali, a gente nunca se viu como cliente, sempre emprestou insumo um pro outro. E na real, você fala assim, acabou o pão do cara, beleza, vou vender mais, porque agora o cara vai fechar. E a gente vai lá, empresta e reparte o pão, tá ligado? Um Sim. pouquinho pra cada um. Não sei nem até onde faz foi sentido. Exatamente isso que eu, Marcelo, me apaixonei assim pelo cliente, o hamburguero. Eu falo assim, meu, é um hamburguero. Vamos lá focar, vamos trabalhar. Não. E é diferente. É uma vibe diferente. É para trabalhar, o cara ouve você melhor. Uhum. Tipo, ele aceita a sua opinião. Mesmo eu não sendo hamburguero, eu não indo para trás de uma chapa, atrás de um broiler, numa fritadeira, mas ele sabe que eu entendo de produto e entendo de processo. Não que não exista, né, uma união da galera do restaurante, do café, deve existir, mas assim, com essa intensidade que tem no rolê do hambúrguer, é totalmente diferente. Assim, a gente repara que vi nenhuma cena parecida assim. é muito mais forte, a galera cola junto, tudo. E aí no final a gente, em 2007, 2008, a gente começou a fazer workshops na Maquimbal para vender equipamentos. Então eram workshops de compartilhar conhecimento, mostrar soluções, apresentar, para a gente sair desse nicho só de uma loja de equipamento e utensílios. Cara, com a internet, a virada, o Google, você dá um clique e você tem tudo na sua mão em termos Então, de eu preço. acho que é o maior concorrente de vocês, né? Exato. Então, Acho que o único trunfo era deixar o cara testar, né? É. Deixar o cara ver como funciona e explicar a funcionalidade, né? Porque eu mesmo, cara, acho que foi um combinado maravilhoso, mas acho que tem um monte de função lá que eu nem sei, tá certo? É aquele negócio, assim, que nós sempre falamos nos workshops do Burger Crew, não existe equipamento ruim, existe equipamento mal dimensionado. É tipo, o cara pequeno querer comprar um forno combinado. Se eu fosse enxergar como um vendedor, vou vender, vou vender. Só que eu tenho que entender. Tipo, lá na Maquimbal, se você chega lá, você conhece a Maquimbal. Você vê o pessoal, eles não estão com camiseta ou camisa, eles estão com uma doma. Por quê? Porque nós treinamos eles a fazer a pergunta, para que você vai usar? Essa simples pergunta. Por quê? Porque para não vender uma bazuca para matar uma formiga, entendeu? A ideia mesmo é assim, a gente sair do 2008, essa virada de chave, 2007, de passar de ser uma loja de equipamentos e ser uma empresa que oferece soluções e traz para o cliente uma novidade, uma coisa que vai trazer benefício para ele. Né? Porque assim, vender equipamento o Google vende, você não vai ganhar nunca do Google. Né? Então o que eu posso agregar de valor aos meus equipamentos e fazer com que o meu cliente cresça e prospere, né? Fazer a venda correta, na aplicação correta, ensinar ele a usar, e esse investimento que ele fez com a gente, ele só passa a ser investimento na maneira que ele consegue usar o equipamento e entregar com o equipamento. Porque às vezes a pessoa compra um puta equipamento e usa 10%, 20% do que ele faz. Sim. Aí esse investimento nunca vai se amortizar. Tá, mas essa relação é maluca, né? Porque vocês dependem da venda, vocês dependem de vender equipamento. Como que fica essa situação de você falar pro cara, mano, não vou vender isso aqui pra você, você vai se enrolar, isso aqui pra você não precisa e tal. Como que vocês conseguem trabalhar dessa forma? A fidelização. É louco isso. A fidelização, o cara vê que nós estamos enxergando do outro lado. Tipo, eu tenho que fazer o cara, eu sempre falo para meus clientes, eu tenho que fazer o projeto certinho para ele rodar e você crescer. Você crescendo, a próxima loja, eu tenho certeza que você vai voltar comigo. Entendi. E você vai pegar e vai falar pro seu vizinho, pro seu outro amigo de mim. Entendeu? Tipo, porque eu não posso... Eu, como pessoa, meus pais ensinaram isso de sempre se coloca no lugar do outro. Então você tem que... Uma parada de princípio mesmo, E o nosso, né? E o nosso cliente, ele é boca a boca. Nossa empresa é uma empresa pequena. Tá? Hoje, né, depois da pandemia, né, a gente tinha 20 antes. Hoje a gente tem 15 funcionários no total, nossa estrutura. Então é uma empresa pequena, familiar. E a nossa clientela é boca a boca. Né? É tudo no boca a boca mesmo. Mas esse cara, ele manda o cliente, e que é amigo dele, que a gente trouxe solução. Então, às vezes, assim, a ideia mesmo é fazer o cara economizar, não só na compra correta, mas economizar em processos, saber onde o equipamento dele vai fluir melhor, onde que ele vai entregar mais, fazer esse cara ganhar dinheiro. É quase a relação do meu mecânico, né? De você falar assim, vai no meu mecânico, lá vai naquele, ele não vai te enganar. É mais ou menos essa relação. Exatamente. Ó, meu mecânico pode não ser o mais barato, mas ele não vai trocar peças desnecessárias, ele não vai te enganar. É uma relação E assim, às vezes nesse nível, assim, a né? ideia mesmo é fazer ele economizar na compra correta
Mas, principalmente, ele ganhar dinheiro com fluxo de cozinha, equipamento dimensionado para a operação dele. Para o cara não nadar numa hora, porque assim, eu comprei equipamento no Google e, porra, o que eu faço com isso aqui? Não funciona. Sim. É porque está errado, esse equipamento não atende a sua necessidade. Então, e quando a gente entra com o serviço de projeto, isso facilita pra caramba, pra igual gente e o pro gênio cliente. que compra os mini Kombi para fazer bacon, é isso? Minicombi é um equipamento de confeitaria, mas brasileira é ninja, né? Quantas hamburguerias vocês conhecem que tem mini Kombi para fazer Cara, bacon? várias. Não tenho nem ideia. O Mas duro é que assim, quantos? como que É você vai muito, fazer né? É uma muito. sobremesa depois de fazer lá uma porrada de bacon, né? Fica complicado, porque não dá pra higienizar, né? Não é a maneira correta, né? Não tem jeito, o cara quer, tem que vender. A questão né? mesmo é que assim, equipamento é caro, né? Mas mais caro ainda é comprar equipamento errado, né? Porque aí você vai ter que recomprar. E na hora de vender ninguém paga nada, vende por quilo. Você vai explicar que eu tô enchendo o saco, mas por que não pode um mini Kombi para fazer bacon? Não, é que ele é um equipamento feito para confeitaria. É um forno de convecção que você usa para assar macarrão, para fazer bem casado, para fazer bolo, tá? Fazer pão de queijo, cafeteria, vende muito para salgado. E a higienização é feita com pincel. É tipo, passa um pano. Você... Bacon, imagina Gordura. como fica dentro do equipamento. Porque um forno combinado, você coloca o químico para lavar. Ele lava, ele enxágua, ele joga pelo esgoto. Ele lava sozinho. Lava sozinho. E um mini convi não foi feito para isso. Não pode Então, meter a mangueira dentro. vai dar problema. Aí tem que fazer uma higienização a seco. Só que é complicado você tirar a gordura de bacon, né? Uma coisa é você tirar a gordura de pão de queijo, de vapor que cria lá dentro. Não Agora, pode bater um solupan. Assim, não, é assim, ó, André. É que você tem que enxaguar, porque senão pra- você contamina. Só para resumir, É. foi uma informação que eu consegui que, a turbina é blindada, tá cago. É. Mas não é o indicado. É. Galera do burger, eles metem a água, metem o químico e coloca para rodar. Se fosse eu, já colocaria um ralinho no fundo do equipamento para poder fazer a drenagem, a higienização melhor. Então vamos lá, então agora vamos ensinar gambiarras. Mas é gambiarra, são gambiarras. Vamos cara. ensinar gambiarras. De acordo com o Marcelo, tá ligado? Marcelo, eu? Já assina, o Marcelo disse, lave com a VAP. Cara, a gente Já não... Marcos não. disse, fure o fundo do forno e põe o rabo. Não vai dar certo não, cara. Não, As dicas em nome de não, vocês. é assim, existe muita gambiarra, Isso aí porque... eu vou pedir pro editor pôr no corte. Lave o seu forno com a VAP. Não. Carinha do Marcelo. Ô, E peça garantia eu já pra quem? Eu já tive um cliente que é conhecido na galera. O que ele fez? Quem? Fala, pode falar. É um cliente, eu não posso falar o nome dele. Que ele pegou e puxou. O Minicombi, ele tem uma função de puxar vapor. Então, você aperta um botãozinho, ele puxa o ar, transforma em vapor com a umidade. ele com a água. faz injeção de vapor O direto. cara pegou, colocou uma caixa de carvão atrás, fazendo fumaça, fechada, e aí ele, toda hora que ele apertava o botão, ele puxava fumaça para dentro do Minicombi para fazer uma defumação. Eu falei assim, mentira que você fez isso. Eu fui lá e o cara faz defumação assim, meu. Genial. Ele já trocou 3 Minicombis já em um ano. Já comprou quando você- 8 pitch. É que, às vezes, assim, as pessoas vão atrás do minicombi porque é um forno ainda de acesso, né? Se você olhar perto de um combinado, ele é bem diferente o preço, o ticket, né? Então, o brasileiro é criativo, ele dá um jeito dele de fazer. Que vai agilizar muito o processo em relação a fazer na chapa, não tem comparação. Agiliza pra caramba, mas não é o equipamento adequado. Só que ele custa 4, 5 vezes menos do que um forno combinado, né? Então, o pessoal se vira com o que tem. E não está errado, né? Mas ele tem que estar consciente que a vida útil do equipamento não vai ser igual Não é se fosse a exatamente aplicação pra aquilo. correta, porque está errado. Mas ainda é a solução que ele tem e eu acho que não posso condenar não que eu faria o Já que a gente mesmo. tá no assunto equipamento, qual é a maior cagada que vocês viram de equipamento, assim? Cagado, o cara fala assim, o cara comprou equipamento, montou, usou esse tipo de equipamento, e foi a maior cagada que o cara fez, errado, dimensionado errado. A maior natação que vocês viram na história do hambúrguer aí, tem alguma boa pra contar? Sem entregar Putz, ninguém, sem ferrar ninguém? Não, é que na verdade é o seguinte, o que acontece muito, Complicado. o cara ele vem na empresa depois que ele já gastou todo o dinheiro dele no salão. Então ele faz um salão lindo, maravilhoso, só que a cozinha ele chega assim, qual é o equipamento, qual a chapa mais barata que você tem aí, porque eu preciso, agora acabou o meu dinheiro, eu preciso montar a cozinha. E ele vai nadar, certeza que ele vai nadar. Ele quer colocar mais gente do que a cozinha dele entrega. Então isso aí é o maior erro que a gente vê, porque na cabeça dele o que vende é salão. Só que se você não tiver uma cozinha que entrega, cara, você O vai Marcelo se queimar. coçando pra falar de alguém, não pode. Eu faço muitos projetos. Eu vou dar um exemplo, vai. Eu só não vou Tá. falar o nome. Tá. É um restaurante muito famoso, mas muito famoso. Eu desenhei tijolo a tijolo, esse restaurante, fica no Tatuapé. Tá.
Eu projetei a cozinha. Tá entregando já, né, Marcos? Já. Não é do rolê, assim, ele é um cara... É outro conceito, mas outro tudo bem. Mas não- conceito de cortes de carne. Tá. E o cara pegou e falou assim, Tá ele Marcelo, entregando sem querer. são 3 andares, Você já falou que são 3 andares, fica no tatuapé e tava com corte de carne. Pô, Vai brincadeira. juntando. No fio, duvido. Coloca nos comentários quem você acha que é aí. Cara, faz isso E o não. cara pediu uma cozinha pra mim, de tantos metros, eu falei assim, meu, isso daqui atende tantas pessoas. Não, beleza, eu vou falar com o arquiteto para desenhar o salão para tantas pessoas. Falei assim, meu, não vai te dar o retorno tão rápido assim. Por quê? Porque a carne tá cara e vai ficar bem espaçoso o seu salão. O que aconteceu? Na inauguração, bombou. 2 semanas, bombou, com fila de espera. O que o cara fez? Ele pegou e remanejou todo o salão. Ele triplicou a quantidade de mesa e cadeira. De 90 lugares para 180, dobrou. Aí o que aconteceu? Ficou uma cozinha de 15 metros. A cozinha de 15 metros. Não conseguia atender todo o cliente. Claro, porque você dimensionou a cozinha para 90 lugares. É porque quando eu cheguei lá na obra, eu tive que reaproveitar a área da cozinha que já estava desenhada pelo arquiteto. Você não teve a possibilidade de aumentar. Não tive, tentei, porque no projeto eu sempre coloco 30 a 40%. Se for fazer uma cozinha do início ao fim, tipo higienização, esterilização, pré-preparo, triagem, estoque refrigerado, tudo isso, meu, se você colocar numa planta baixa, é 30 a 40% do terreno. Tá. Entendeu? E os caras vêm com 15%. Já cheguei a pegar um cliente que falou assim, foi recente. O cliente pegou, veio do Burger Cru, e ele falou assim, Marcelo, eu tenho um salão, eu quero fechar o projeto contigo. Eu falei assim, ok. Eu joguei um balde de água fria nele, já joguei em você também já. Sim, várias vezes. Que eu peguei e falei assim, meu, você tem alguma casa de preparo, né? Porque ele tem 26 metros quadrados, e ele queria fazer 15 de cozinha, não, era 8 de cozinha e o resto salão. Eu falei assim, não cabe. Você tem uma cozinha próxima, você tem um estoque próximo, você mora perto. É que os caras pensam só na operação, né? Só na operação, eles pensam só chapa, fritadeira, broiler e uma mesa de Você acha que o montagem. burguês é meio burro de vez em quando? Mentira, não responde isso. É só ver sua cara de desespero. Não, A cara que assim, de desespero do Marcos de... Tomara que ele não responda. não, e o pior, Eu tô me coçando aqui, e mas o pior é deixa que eu esse falar. mesmo cliente pediu assim, e eu quero uma copa igual a do Giba, igual a do Rubinho, da Mob. Eu falei assim, Rubinho tem uma bela copa. A copa é maior que a sua cozinha, viu, filho? É questão Não mesmo. cabe, o que eu tive que fazer? E o Rubinho tem uma cozinha de pré-preparo em cima, né? Rubinho... Então, ninguém enxerga. O pessoal vai na Mob e vê a cozinha lá de finalização. E a galera acha que é só aquilo lá. Mas, meu, o Rubinho ele tem 2 andares lá. Tudo isso aí entendeu? está relacionado com o tamanho do cardápio que o cara quer ter também. Então, assim, acontece muito. O cara chega na empresa com um projeto pronto, né, na cabeça dele, contrata um arquiteto, nada contra, acho que a gente tem muitas parcerias com arquitetos, só que existe arquitetura de salão e arquitetura de cozinha. São coisas O diferentes. nosso negócio aqui é cozinha. Então, a gente entende de fluxo de cozinha operacional, por onde entra, preparo, todo o beneficiamento, por onde sai, salão, delivery, e depois por onde retorna. Tudo isso aí a gente pensa, né? E aí, quando o cara vem com uma ideia já formatada, a gente tem que se adequar ao que ele já gastou, porque depois que ele já gastou errado, o que você vai fazer? Você vai crucificar o cara? Não, você tem que tentar remediar e tentar amenizar o problema dele. A dura é fazer o cara entender. Às vezes o cara não quer entender, o dinheiro é dele, a opção é dele. A gente dá o caminho para ele fazer da maneira mais correta possível. Esse ficou só assistindo depois da ruim. Não, cara, Não, a gente tem que torcer pro cara dar bom, porque se ele fechar, é um cliente a menos pra É gente. que tem coisa que é o óbvio, né? É. Tem coisa que você sabe que não vai Sabe, dar. não, mas a gente já o que é sabe, legal- sabe o final da história, mas... O que é legal, André, assim, nas 2 Maquimbal, nós fizemos um dimensionamento de uma cozinha que começa desde um pré-preparo, finalização, cocção e higienização. Então, quando o cara chega nas 2, e é uma operação mínima, a cozinha nossa nós fizemos para workshop, essas coisas. Então, nós levamos para lá, o cara fala assim, eu preciso dessa área de lavagem, eu preciso dessa área de conferência, eu preciso dessa para estocar. Eu respondo para ele, onde você vai colocar a panelinha que você vai fazer o cheddar? Onde você vai secar a sua cebola? Então tem muitas coisas. E é legal esse negócio que eu faço com o Marcos, é o quê? Tem clientes que é muito complexo e às vezes o cardápio
varia muito e o Marcos tem gastronomia nas costas, eu pego o cardápio do cliente, faço o projeto com o fluxo certinho e às vezes se eu tô ainda meio que na dúvida de algum processo que eu não sei, algum cozimento que eu não sei, aí eu já mando pro Marcos, já faço a virtual com ele, o Marcos pega e fala, faz isso, isso, isso. Aí eu altero o projeto e depois apresento pro cliente. Aí Pra o não cliente... esquecer de algum detalhe do Não, preparo, porque né? às vezes é muito específico, cada tipo de gastronomia, né? Então, o mundo do hambúrguer é uma coisa, o mundo de pizza é diferente e o mundo de restaurante é outro mundo, que é muito mais complexo. A né? cozinha mais difícil de desenhar é a cozinha pequena, porque você tem que fazer milagres, mas em termos de fluxo, é a cozinha hoteleira. A cozinha hoteleira, o hotel, ele é uma cozinha que você tem que atender tudo. É café, almoço e a janta, né? Não, E o cardápio é muito variado, não, entendeu? E na maioria dos hotéis, assim, eles são todos assim, eles seguem os processos certinhos, né? Porque a gente vê cada coisa por aí que você fala, tem que... Dando só um exemplo só. Mentira. Não, mas assim, não, Gosta mas é também, questão né? o pessoal assim, despreparado. A gente vê muita gente assim, cara, quero entrar no ramo de comida, mas o cara é despreparado, tá? E entrar no ramo de alimentação para vender para os outros é totalmente diferente de fazer para os amigos. Porque que a grande massa, e aí a gente acaba voltando pro nicho do burger, pelo menos a grande massa com esse do rolê, começou assim, tipo, fazia o burger em casa, todo Sim. mundo falou que o hambúrguer É do cara era bom. muito bom, então vou fazer para vender, o que eu preciso? Preciso de uma chapa e é isso, preciso de uma chapa e uma fritadeira. E vai tocando com aquilo que ele sabe, Eles porque ele tem de esquecem conhecimento. todo o restante. Então, Cara, para você Exatamente. empreender, é muito mais conhecimento administrativo do que operacional. O cara crescer, ganhar dinheiro, né, e ser sustentável. A diferença é que as pessoas precisam buscar conhecimento. Né? Então, o propósito da Maquimbal, quando a gente montou a cozinha de demonstração nas duas empresas, foi para compartilhar conhecimento com a galera, porque a gente entende que o cliente crescendo, a gente cresce também. O nosso cliente é boca a boca, então eu preciso que o cara tenha duas, quanto três, custa quatro o carros. Superchef? Cara, o Superchef, ele sempre foi gratuito e a gente, tipo, tinha problema de evasão, que o pessoal fala, não dei, eu vou no próximo, vou no próximo. E a gente cobra hoje R$100 da inscrição. É Mas simbólico, pro pro cara não faltar, né? ter o compromisso, porque é um evento para 12 pessoas, É o sinal, 15. né? É quase que um sinal. É só 12, pro cara não faltar. são 12 vagas. Aí se o cara fala que vai e não vai, ele vai levar mais 2 funcionários, você tirou 3 oportunidades para 3 outras pessoas que queriam ir e não tinha lugar. Então, na verdade, a gente cobra hoje porque pro cara não faltar, né? Pro comprometimento. Então segue lá, @Maquimbal, Cozinhas Profissionais, é isso, arroba? É isso aí. Segue lá, é um curso de graça praticamente, e além de você fazer todo o conteúdo que tem no Superchef, você ainda consegue ter acesso, ver os equipamentos lá, testar os equipamentos na hora. No momento que você tem dúvida de funcionalidade, você não precisa comprar pelo Google e ser uma caixinha de surpresa. Você compra lá que você vai entender como funciona o equipamento. Corrigindo, @Maquimbal Cozinhas. Não tem profissionais? Não tenho profissionais. É, Tá, Maquimbal desculpa. Cozinhas. Maquimbal Cozinhas. Manos, a gente fala muito, quase que todo workshop, eu tô do lado de vocês falando de assuntos. Então tem coisas que eu tô perguntando para vocês que eu já sei, e é óbvio, mas acho que é porque a galera tem muita dúvida. Então, por exemplo, eu queria um resumo muito rápido de basicamente o que a gente pega da área de cada um de vocês para ajudar a galera que assiste em alguns erros mais comuns. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o erro mais comum de projeto que vocês veem e qual é o erro mais comum de equipamento que vocês veem, vocês conseguem cada um responder essa de uma forma que a galera entenda qual é o erro mais comum para ele não cometer esse erro? Quer responder projeto, Marcelo? Projeto, eu falo do fluxo. Às vezes o cara compra diversos equipamentos, às vezes ele não sabia que o Marcelo Maquimbal, ele vendia equipamentos. Ele, assim, a galera que me segue muito, eles acham que eu sou só projetista, Tá, entendeu? Então eles acabam comprando todo o leque de equipamentos depois te e chamo. me chamam. E aí eu pego e falo assim, já fiz várias vezes, negocia, devolve esse equipamento, troca por esse outro. Você dimensionou, nós não temos uma parede para caber tudo isso de equipamento. Porque o cara vai comprando e vai encaixando. Sabe quando você compra aquela poltrona que você adora, mas não cabe na sua sala? Sei. O cara tipo faz isso. Exatamente. Isso daí, o que acontece? O erro principal é deixar corredores estreitos. Isso, eu sempre falo no workshop, falo assim, faz o corredor de 1,20 m. E a galera fala assim, pra que 1,20 m? Só que aí dá os gargalos, dá problema de fluxo. Então, tipo, por isso que no meu Instagram,
eu não publico quase foto minha, quase nada, eu só publico o projeto, é um atrás do outro. E eu falo pra galera, meu, olha lá, tem um monte de layout que você pode tentar encaixar no... Dá uma copiadinha de Dá uma leve. copiadinha, eu não ligo. Só me marca lá depois, fala assim, pô, obrigado pela ideia. Só dá uma moralzinha. Não, é que o projeto ele é muito personalizado, então a gente faz de acordo com a planta que o cliente tem, com o fluxo que ele tem e com a ideia de projeto de negócio que ele tem. É que sabe o que eu acho, Não é verdade? simplesmente um equipamento e um espaço para colocar lá É, dentro. mas sabe o que eu acho, verdade? Aí, trazendo pra quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não sabia nada, mano. Então eu sei que tem uma galera que quando começa não sabe absolutamente nada. O cara nem sabe o que é fluxo, o que é cozinha. O cara começa a jogar no Google, como fazer hambúrguer. Qual melhor chapa? Qual melhor fritadeira? Eu E acho vai que- fazendo na raça. Eu lembro Não. quando você me mandou uma foto, ou era um vídeo seu, que você tinha feito a sua parrilha. Sim. E você pulando em cima dela, assim, olha como ela é resistente. Eu falei assim, caralho, olha o tamanho dessa parrilha. Como vai colocar isso daí? Doente. Mas eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, de entender daqui eu levo pra cá, daqui eu levo pra lá, tem coisas que só no dia que eu operei, eu falei, puta merda, eu não pensei nisso. E você me falava, bem que você me avisou. Bem que porque tem coisas do fluxo que você realmente não pensa. E aí eu, claro, consegui adaptar e tal, mas a gente olha várias cozinhas que hoje, com o conhecimento, você olha e fala assim, puta, que cagado o cara tá fazendo. Mano. Mas na cabeça do cara, ó, aqui eu vou fritar, aqui eu vou fazer um hambúrguer, Sim. e naquele cômodo do lado eu vou embalar. O cara nem pensa que, mano, assim, tanto que ele vai andar, ele se ferrou. Tá Uma ligado? vez eu postei no grupo, eu acho que do sétima série, eu acho, um projeto de cima, visto. Uhum. E aí eu tava escrevendo, é uma mesa de pimbolim. E aí o Rubinho, pra variar, né, que é o chatão, ele agora, uma mesa de pimbolim, o Marcelo fez uma mesa de pimbolim. Eu falei assim, então, pimbolim, ele simboliza muito o projeto de uma hamburgueria. Por quê? O pimbolim, o que que é? O goleiro, ele mexe 2 passinhos, um pro lado e um pro outro. O zagueiro mexe 2 passinhos, um pro lado e pro outro. Ele não cruza. Sim. Nenhum boneco bate no outro. E exatamente, se for fazer um resumo, é uma mesa de pimbolim. Se você tem um cara andando dentro da cozinha, mais de 3 passos, meu, você tá perdendo dinheiro. Quando É ele- tempo, é processo. Esse corte vai ficar bom, gostei desse corte, né? Projeto é basicamente uma mesa de pimbolim. Mas se você for exatamente ver, isso. é isso. Tem que, o cara que está empreendendo, quer entrar nesse negócio de empreender, ele tem que ter cabeça de McDonald's, não adianta, porque é o cara que entrega mais processo, ele segue processos. Então, assim, fazer o cara cruzar da fritura para a montagem, o cara que está na chapa, ele tem que dar o menos quantidade de passos possíveis para entregar mais. Quando a gente desenha isso em planta baixa, joga em 3D e olha de cima, a gente consegue entender toda a operação do cara e como esse cara vai entregar mais com menos. Né? Mais com menos é com menos insumo, com menos mão de obra, com mais qualidade. Isso aí é processo. E o negócio nosso não é só equipamento e saber colocar na posição correta, é entender o cardápio do cliente. Às vezes a gente joga um banho de água fria, cara, você quer ter tudo aqui, não dá para ter um cardápio hoje de capa de couro com 20 páginas. Você tem que ter um Não vai aguentar cardápio fazer. funcional, que você consiga executar, que seja lucrativo. Porque às vezes o cara vai no romantismo lá porque é a receita da família, mas não ganha dinheiro. Né? Então eu tenho que fazer esse Não cliente adianta ganhar nada. dinheiro. Não, e deixando claro, André, às vezes as pessoas falam, pô, mas ele falou do projeto da Trato, da primeira Trato, e por que ele não ajudou? Porque você lembra, né? Uhum. Felizmente ou infelizmente, a minha agenda, ela é complicada. Ela não é um projeto de um dia para a noite. Foi quando nós começamos a se Sim. aproximar e você me falou e eu falei assim, puta, André, só consigo te atender daqui 15 dias. Por que essa demora? Porque, meu, se eu pegar e ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em todos os projetos, eu faço um projeto por dia. Não vai funcionar para Mas o que você. acontece? Quando vem um cardápio, meu, eu estudo o cardápio inteiro. Não fica muito genérico também. E né, aí eu mano? vou pegando cada item do cara que o cara quer colocar, faço a sugestão, meu, vamos tirar isso daqui? Vamos Mas, tirar aquilo lá? Sabe o que eu também tenho a sensação? Por ser tão específico, a galera tem medo de ser uma parada muito cara, mano. E aí eu mesmo, quando você falou pra mim valores de projeto, eu falei, mano, pro que não é caro, tá ligado? Não, Antigamente, lá atrás, a Maquimbal, ela fazia projetos de graça para ajudar o cliente. Só que, meu, Não, mas chega uma hora que não dá Ah, pra, que pra atender a é demanda. custoso. Licença de software é custosa, mão de obra é custosa. A gente tem hoje 3 projetistas na empresa, além do Marcelo, o B3, o Márcio, e tem mais um terceiro nosso funcionário, Que ajuda que faz a fazer parte o de projeto e execução. Então, desenhar, renderizar, execução é custosa, leva tempo, que é o mais... Porque você tem que estudar um cardápio e entender
o que o cara quer fazer e se vai funcionar nessa cozinha que a gente está montando para ele. É muito personalizado para cada um. Mas não é igual fazer projeto de imóvel planejado? Não. Eu Tudo só vou lindo, provocar. maravilhoso. É porque eu sei que quando a gente vai fazer imóvel planejado, o cara fala, vou renderizar para você e renderiza. Aí fica, parece até os quadros na parede. Sim. Aí a mulher acha lindo, né? E tal, não sei o quê. Eu tô falando porque eu caí nesse golpe. E aí, a mulher achou maravilhoso, pagou uma paulada no projeto. O cara monta, não tem nada do projeto, né? Porque não tem a não, decoração. Não, o 3D, ele é um pouco disso. Ele mostra, cara, o cara ele consegue ver o negócio dele funcionando e o fluxo tudo perfeito. É um filme. Mas o 3D Mas da o mais casa, importante... mano, se a porta do armário demora um pouco para abrir, não tem problema. Mas- Você não perde o pedido porque a porta Não. ficou na posição ruim, Eu- ficou longe, você não É perde que o pedido. o mais importante não é o 3D. O 3D pode ser ajudar para vender, para ele conseguir enxergar o negócio dele, que às vezes a pessoa é leiga no assunto, né? E a gente tem toda a parte técnica por trás. Mas o que mais importa para a gente é o layout de planta baixa, com capacidade de carga, Sim, de esgoto, medida, hidráulica, E, medidas assim, e fluxo. se você pegar um resumo, nós fizemos muito detalhado, aí não é pelo Instagram, é pelo site da empresa, www.maquimbal.com.br. Você clica lá na aba Projetos, ele dá o passo a passo, exatamente. E onde que o projeto pode sair de graça. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma... Tem política de cashback, né? Tem uma Então, política de cashback que o cara pega e faz, ele pegando o mínimo de equipamento, que é só para chapa, fritadeira e fogão, praticamente o projeto O sai que de não graça. dá, e aí eu sei que vocês não querem falar isso, porque vocês são pessoas do bem, polidas e tudo mais, mas eu posso falar, o que não dá é você pedir um projeto para uma Kimball e querer comprar uma fritadeira elétrica de R$300 e achar que vai ter um cashback e não vai pagar o seu projeto porque você comprou uma fritadeirinha ou porque você comprou 4GN, tá bom? Então, quando a gente fala de cashback fiz um projeto, vou ficar com essa fritadeira, com essa chapa, vou pegar mais isso, mais isso, mais isso. Dá para fazer alguma coisa? Aí dá para negociar tem um uma desconto política no bem projeto. bacana, acho que... Dá para quase, dependendo do que o cara pegar, sai de graça o projeto, não sai? Sim, A tem- maioria dos nossos projetos, a maioria, eu falo com propriedade, assim, que é 89, 90% sai de graça. Pô, e os 10%? É o cliente que já tem os equipamentos. Então, ele me contrata para eu readequar o layout. Acontece Pô, bastante isso. O cara começa com o que ele sabia, com o que ele podia, com o que ele tinha. Depois ele precisa E aí, readequar. cara, passa 10 anos, o cara falou, meu, chegou a hora de eu fazer uma consultoria, readequar meu fluxo para manter competitivo, porque às vezes as pessoas acham que estão no mercado há muito tempo, são os que caem primeiro. Se o cara não se atualizar sempre, o mercado engole. Engole. Eu estou há 29 anos, cara, a gente vê muita mudança, né? E principalmente de geração para geração. Então, tem aquele cara que entra no negócio do pai para acabar com tudo em 6 meses, ou tem aquele cara que entra para crescer, para evoluir, né? E aí é legal que você vê a mudança, a cabeça aberta, a tecnologia. Cliente que não tiver aberto à tecnologia, Se ele não vai acompanhar o sobreviver, mercado, não fica vai pra trás. acompanhar, porque você não fica competitivo. Né? Hoje, com as plataformas de venda via iFood, Não dá pra ficar parado, não né, dá, mano? cara. Essas plataformas são muito dinâmicas e se você é um bom vendedor, você está lá em cima. Se você não produz e não entrega rápido, você está lá embaixo. Porque para essas plataformas só interessa número. Você Sim. tem que ser um bom vendedor que eles ganham em cima do que você vende. Se você vende bastante, você está lá em cima. Se você não vende pouco, você está lá embaixo. Então, hoje, o cara, para vender bastante, ele tem que estar competitivo. Ele tem que ter equipamento adequado, tudo certinho, fluxo operacional e cada segundo conta. E isso faz o cara faturar mais. O exemplo do que nós estávamos falando do cashback, eu vou dar um exemplo, eu posso falar de nome de outra hamburgueria aqui, por Pode, exemplo. qual do rolê. hamburgueria se quiser. Os meninos do Punches foram lá, chamaram o Marcos. Eu lembro, essa história do Punch é maravilhosa. Não, e foi bem e legal. ele pegou e... Oi? Não, foi bem legal lá, porque Então, e ele eles pegou e conseguiram falou otimizar. assim, meu, tá tudo travado a operação e vou ter que parar a loja, vou ter que reformar tudo, e eu vou ter que trocar isso, trocar aquilo, comprar isso, comprar aquilo, Queria montar comprar uma aquilo. outra operação para separar Aí o eu delivery e tal. né? só que ele tava na urgência. E aí o Marcos, eu falei assim, Marcos, vai lá e mede tudo pra mim. Todos os itens que ele tem, mede todas as paredes. Me deu aquele garrancho, né? Decifrei e joguei. Eu peguei todas as peças, tive que desenhar peça a peça. Quando o cliente já tem todos os equipamentos, eu falei assim, meu, pra que ele vai querer tudo isso daí? Não vai nem caber aqui. É. E eu peguei, desenhei peça a peça e comecei a fazer um Robocop. O que aconteceu no final? Os meninos lá achavam que ia gastar X. Eu falei assim, é só um balcão. Porque... Mas e os outros? E esse daqui Não, que você desenhou? Esse daqui? É aquela peça, aquela peça, aquela Era peça. só dimensionar de novo. Não, Só Exato. organizar as de novo. peças a gente só reorganizou de uma maneira a ficar correta para a aplicação O dele. problema era fluxo só. Para fazer o fluxo. Aí eu peguei e falei assim, meu, só o projeto que
tá gastando o mínimo aqui, não vai dar 100% do cashback. Ele pegou e falou assim, Marcelo, foi o casal, né? Marcelo, eu achava que eu ia gastar 10 vezes mais do que isso daqui. É porque, às vezes, assim, a questão de um projeto em 3D, E pra você, ele se fosse o impressiona. cara pilantra, falando em outras palavras, mano, vende o projeto, vende equipamento tudo novo, vende tudo, dane-se. Não, Exatamente. mas a questão é a seguinte, a operação dele lá, a gente conseguiu redimensionar, colocar no lugar, reposicionar, fazer algumas alterações de fluxo para ele gastar o menos possível. Mas assim, ele tem outra operação na Vila Madalena, que ele já comprou com a gente, né? Tem a operação no Pacaembu, tem a operação de frente lá, que ele faz o pré-preparo em outra casa. Então assim, Já é um isso cliente ajuda de porque confiança, né? fideliza o cliente, ele acredita no nosso trabalho. E se não fosse um trabalho justo e honesto, ele não teria continuidade com a gente, né? Então, a gente tem muito relacionamento aí, mas é um dos exemplos que a gente usa, mas tem vários casos, né, de cliente, e tem aquele cara que não quer ouvir. Beleza. Inclusive, a gente pode você vir respeita. aqui em Potioso. Vem logo. Ricardo, ó, cola aqui no Fast devendo. Food que você tem muita história para contar, hein, cara? Quero ouvir sua história, os meninos falam que a história é boa, quero ouvir. Não, os caras falam Outback da quebrada e é bom, o produto é bom. Pena que é longe, tá? É longe. Então. Para chegar aqui é uma viagem. Eu sei que é longe. É longe pra Eu sei que é longe. Bom, mas, mano, eu agradeço muito em compartilhar o conhecimento com a gente. Eu encho o saco de vocês pra caramba com essas coisas. Mas a Trato Nova foi basicamente o que você fez lá, realinhar as coisas, mexer. A gente achou um bar onde não tinha um espaço pra fazer um bar. Inclusive, Ficou bem legal, ficou bem legal. A casa tá linda, né? Inclusive o China fez a carta dos drinks, depois eu te mostro. Eu cobrei também. ele, eu chamei aquele dia, eu falei assim, Tá ficando da hora. Não, mas é isso aí. Só é aquilo que você falou de equipamento. Quando eu fui pra ele a ideia que eu queria fazer, ele mandou comprar um monte de coisa que eu não sabia que existia, mano. Pra comprar, tá ligado? Uns negócios com uns nomes diferentes de bar que eu não domino. Eu não tinha a menor ideia do que era. Mas é o que você está falando, relação de confiança. Eu comprar cegamente porque ele falou que precisa. Sim, tá ligado? sim. Então é o que normalmente às vezes o cliente precisa entender e entregar na mão de uma empresa que tem a seriedade que a Maquimbal tem. Ele fala, mas você está falando que precisa comprar isso, eu preciso comprar isso. Não é frufru, ou não é porque o cara quer me vender. É porque precisa comprar a parada para o fluxo funcionar. Certo? Certinho. É isso aí. Resumi bem? Resumiu. Bom, passa o arroba de vocês para a câmera de vocês, um de cada vez sem brigar, para a galera seguir e tirar dúvida de equipamento e projeto. Primeiro, começando pelo Marcos, deixa eu organizar. @Marcos Montesinos, com S só. Arroba da Maquimbal, o Instagram é o @Maquimbal Cozinhas, né? E arroba Burger Crew também. Burger Crew, o projetinho que a gente entrou aí É. e foi só crescer. Hoje está tomando Graças a bastante Deus. tempo da gente, né? Muito tempo da Muito gente. tempo. O Marcão, Mas, Marcão cara, me ajuda com a parte burocrática. não Fala é o fácil seu, não. Marcelão, não é fácil não. O meu é @Marcelo_Maquimbal. Não tem Montesinos no seu arroba? Como você é um ingrato. Antes era Montesinos, só que a galera sempre falava, é o Marcelo da Maquimbal, Marcelo da Maquimbal. Ô Marcelo, como que tá o seu nome? Não achava. Marcelo Montesinos com S. Eu falei assim, puta, meu. André Aí da a Trata. Vivi da Vulcan pegou e falou, Marcelo, muda. Põe Maquimbal. Maquimbal. É igual o meu era André Rodrigues. Era nos lugares, André da Trata. Como que tá seu arroba? Ninguém achava. Porque todo mundo tentava pôr da Trato. Não achava. Eu falei, põe da Trata agora então. Então tá, arroba André da Virou Trata. sobrenome, né? Virou sobrenome, ficou, porque ninguém me achava como André Rodrigues. Era só André da Trata. Falei, bota André da Trata e tá tudo certo. Não, mas Muito essa obrigado. ideia, cara. Tamo Obrigado junto. você, Andrezão. Feliz de compartilhar conhecimento aí com vocês. Já me ajudaram muito também. Ficou agradecimento diante de todo mundo aí. E você, se tiver qualquer dúvida sobre equipamento, sobre projeto, conversa com os meninos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem muito conhecimento que vocês nem imaginam. E muitas coisas que eles já me alertaram. Não faz, não compra, não usa, que não vai dar certo. Lá na frente eu precisei depois. Aí depois eu comprei, depois eu usei. Então aprende a ouvir um pouquinho, tá bom? Graças aos nossos queridos patrocinadores. Aí a gente estava falando de evolução no mercado. É louco como a maioria dos meus patrocinadores são empresas que acompanharam a evolução do mercado, né? Eu falei com os meninos da 24 Print, embalagem era só uma parada que era só por preço, quem vendia melhor no volume vendia mais, eles vieram com outra proposta e dominaram o mercado. Não tinha um picles decente, todo picles, o Fábio fala, né? Picles era um produto para se tirar do hambúrguer, né? Todo mundo deixava lá que era só para tirar. Não colocaram um picles que todo mundo gosta, tá aqui, picles McCoy, todo mundo conhece agora. Você usou o coelho que fui comer um hamburgão na padaria, com aquele hamburgão do hambúrguer industrializado com cheddar e tinha picles, tá ligado? Sim. Então foi, mano, dominou até as padocas. Então é essa evolução no mercado. O CREA americano também
dispensa aí a explicação de quanto é a evolução do mercado, né? Não precisa ter um freezer com 40 sabores de sorvete. Você tem um só e cria a possibilidade que você quiser. Além do Expresso Delivery, que o Marcos citou, que é essa possibilidade de marketplace, de evolução de venda. De você não só vender, né? Alô, eu quero fazer um pedido, mas conseguir gerenciar seu estoque, gerenciar números, saber o que está entrando mais, o que está saindo mais e ter essa conferência mais exata. O Expresso Delivery tem essa ferramenta. Além da paneteria Timina, eu disse que tinha uma relação com os meninos aqui. Os meninos desenharam todas as trades possíveis, tem uma relação excelente com o tiozinho, que foi mais uma vez uma evolução, né? Eu quero um pão do meu jeito, evoluiu, criou um pão para ele, agora criou pão para o mercado, vende pão para todo mundo. Além da Seara, que passou a ouvir o nosso rolê, acho que o mais da hora é isso, né? Sim. Seara Food Solutions, que ouviu as nossas demandas, e o feito que eu mais conto da Seara é ter diminuído o disco de mussarela, que a gente falava que era grande, os caras diminuíram, além de todos os outros produtos, certo? Muito obrigado, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho, e é isso aí, até a próxima. Eu fui! Valeu!